Boa noite, pessoal. Sou a Ariane, estou sem câmera aqui porque estou fazendo uma reforminha na minha salinha aqui. Bem-vindos à live da semana. Vamos falar hoje de Frantz Fanon na atualidade. E hoje, com a mediação, nós temos a Drica. Boa noite, Drica. Olá, Ariane. Boa noite a todos e todas. Você já passou para mim, né? Então, a palavra é toda sua agora. Se você quiser apresentar os nossos convidados de hoje à noite. Tá certo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Drica Serafim e hoje nós vamos conversar aqui com dois filósofos, dois professores, Aldo Santos e Marco Silva, sobre Frantz Fanon nos tempos de hoje, né? Frantz Fanon, que foi um médico nascido numa família de classe média alta na Martinica. Ele foi criado como francês e ele só foi se deparar com os problemas da colonização, com os problemas do racismo, quando foi viver na França, né? Frantz Fanon é inspiração para muitos autores contemporâneos e é um autor necessário e importante para qualquer conversa que a gente queira ter sobre descolonização. Então, eu gostaria de convidar aqui os nossos convidados para saudarem aos nossos ouvintes. Boa noite, professor Marco Silva. Boa noite, Drica. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma live que o ABC contra o Golpe organiza, que é necessário, o mês de novembro pede isso, as eleições pedem isso, e as eleições precisam disso, e o momento de Covid precisa disso também. E Frantz Fanon nos traz tudo isso. Agora eu quero chamar o nosso outro convidado, o professor e filósofo também, Aldo Santos. Boa noite, professor. Boa noite, Drica, boa noite, Marcos, boa noite, companheiros e companheiras que estão nos acompanhando nesta conversa virtual, nesta live. É muito importante e o contexto político impõe a necessidade de discutirmos intelectuais importantes que tiveram uma contribuição teórica fundamental, mas também que teve ação concreta na transformação do cotidiano. É isso aí. Então, a gente vai montar essa live, a gente vai dar de 25 a 30 minutos para cada um dos professores para fazer uma explanação, né? E depois a gente abre para diálogo e para perguntas dos ouvintes, pode ser assim? Tudo bem. Então, a gente vai começar com o professor Aldo. Professor Aldo, o senhor tem 25 a 30 minutos para fazer a sua explanação. Eu vou fechar o meu microfone para não atrapalhar com eco. Ok. Muito obrigado, Drica. Quero saudar mais uma vez o nosso doutor Marcos Silva e dizer de que esse debate é um debate extremamente necessário, porque, principalmente nesse mês que nós fazemos uma relembrança dos fatos históricos sobre um dos grandes momentos nesse país, que foi a luta do Quilombo dos Palmares, assim como outros quilombos organizados, e que em 1695, no dia 20 de novembro de 1695, assassinaram um dos seus mais importantes líderes, que foi Zumbi dos Palmares, e o movimento negro reescreveu essa história e transformamos na luta, na resistência, o dia 20 de novembro, em muitos lugares, o Dia da Consciência Negra. Depois transformamos e avançamos para a Semana da Consciência Negra. Agora já falamos que estamos no mês da Consciência Negra e seguramente nós vamos, aos poucos, dizendo e falando dessa narrativa necessária de que todo dia é dia de ter consciência do que significou, do que significa esse processo de escravização de uma maneira geral. E o Fanon está dentro desse contexto. Como bem disse a Drica no começo, o Fanon nasce em 20 de julho de 1925, no Forte da França, de Martinica, e ele, em alguns documentários, percebemos nesses documentários
já toda uma influência no sentido de que ele se convencesse efetivamente de que era uma pessoa que tinha uma ideologia, digamos assim, igual à ideologia do seu colonizador. Mas ao chegar na França, como negro, ele se deparou de que ele não bastava estar no território, mas ele se deparou com a realidade do preconceito em relação à sua origem, à sua localidade. E que, portanto, isso foi um choque para ele. Mas como ele era de uma família de classe média, que tinha, digamos assim, alguns recursos, ele acaba se formando em medicina, ele faz psiquiatria e tem destacado atividade no campo da filosofia política, da militância revolucionária, e também ele escreveu importantes obras, não muitas, mas extremamente significativas. E o Fanon, para nossa tristeza e para digamos assim, para o estranhamento e a tristeza da luta de classe, ele morre muito jovem, ele morre aos 36 anos e ele é sepultado no dia 6 de dezembro de 1961. Portanto, ele foi acometido de leucemia e ele morre precocemente e poderia ter tido uma vida muito importante, muito extensa do ponto de vista existencial, mas ele deixou as marcas, suas pegadas na história que estão presentes nos dias de hoje. As obras de Fanon são obras obrigatórias. Por exemplo, a Pele Negra, Máscaras Brancas, é uma obra extremamente importante, que é uma espécie de TCC que ele fez para o curso, mas os seus orientadores não aceitaram, ele teve que reescrever rapidamente um novo TCC, mas depois ele publica, se transforma numa grande referência de leitura intelectual e de grande repercussão e impacto do ponto de vista universal. Outra obra que eu acho extremamente importante, que nós temos que ler com muita propriedade, com muita persistência e frequentemente, Os Condenados da Terra. Ele escreve essa obra, ele publica essa obra próximo à sua morte, em novembro de 61, e ele morre em dezembro. E é uma obra extremamente importante, Os Condenados da Terra, e ela conta, inclusive, com o prefácio de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo extremamente importante, existencialista, e que ele, inclusive, chega a se dirigir para dialogar com esse importante filósofo e acaba conseguindo, digamos assim, que ele faça o prefácio do seu importante livro. No Brasil, recentemente, em 2018, o Davidson escreveu também um livro importante, chamado Frantz Fanon, um revolucionário particularmente negro. É extremamente importante, um livro que é necessário que as pessoas façam a leitura, porque ele tem um papel extremamente importante na divulgação desse importante autor, desse importante revolucionário, de uma maneira geral. O Fanon, ele se envolve nas lutas de independência da Argélia, por exemplo, é uma delas, mas ele desenvolve toda uma teoria do processo de libertação dos povos africanos. Ele vai ter uma contribuição extremamente importante. E o pensamento dele, por que é tão importante o pensamento dele? Porque ele faz uma síntese entre a teoria e a prática. Portanto, ele é um filósofo, ele é um médico da praxis, ou seja, a praxis é a junção da teoria e da prática cotidiana, e a prática sempre como critério da verdade, porque a partir da prática é que você consegue aferir se, teoricamente, aquilo que você pensa, defende ou julga estar certo, de fato, tem um papel e corresponde com
a realidade objetiva da classe de uma maneira geral. Então, ele tem esse papel importante, que é essa vinculação da praxis de uma maneira geral. Nesses 60 anos, que ele morre em 60, 61, praticamente 60 anos após a morte de Fanon, nós também tomamos conhecimento e sabemos que ele teve uma influência muito grande no Brasil, com grandes pensadores, dentre eles o Paulo Freire, nesse conceito de opressor e de oprimido. De certa forma, o próprio Paulo Freire vai reconhecer de que ele teve uma contribuição a partir das fontes de Fanon, que ele vai assimilar esses valores, esses conceitos, assim como no ponto de vista cinematográfico, Glauber Rocha e outros tantos teóricos que vão desenvolver, de uma maneira geral, esses conceitos a partir do colonizador, do colonizado. Então, é muito importante a sua obra, que ela agora, ou de tempos para cá, começa a ter uma maior divulgação do ponto de vista popular, porque até então era muito restrita aos segmentos da universidade, da academia, e que ela, felizmente, agora começa a estar presente de uma maneira geral. Portanto, essa obra de Fanon, ela inicia com esse debate, a partir desse conceito do papel do país, da colonização, dos colonizadores, e o que significa os colonizados nesse processo histórico. E ele vai desenvolver toda uma teoria voltada nesse contexto, e ele vai depois exercer a medicina, a psiquiatria na Argélia, e a partir daí ele toma contato com as pessoas, principalmente com as pessoas acometidas de doenças no campo psicológico, no campo da psiquiatria, da psique humana, e ele vai observar o quão destrutivo significava a opressão na cabeça das pessoas, no comportamento das pessoas, no comportamento dos pacientes daquele hospital, e ele acaba, de certa forma, tendo um papel importante, inclusive repensando a psiquiatria de uma maneira geral, a forma como as pessoas eram tratadas, e ele consegue observar o quão danoso significava aquela postura dos opressores na cabeça das pessoas que ficavam, de certa forma, enlouquecidas pelo fato de que as angústias cotidianas, a dor cotidiana, as manifestações de opressão cotidianas têm a ver com a psique humana, com a dificuldade humana de trabalhar isso, e leva as pessoas ao adoecimento, leva as pessoas à loucura. Eu também estou me referindo aqui no texto, no artigo publicado em 2009, de Manuel Wallenstein, publicado, e depois a tradução feita por Douglas Rodrigues de Barros. Ele vai fazer toda uma análise a partir da postura do Fanon, da relação dele com Freud, com a psicanálise de uma maneira geral, e, evidentemente, com a psiquiatria que ele vai desenvolver. E ele vai afirmar nesse artigo, além de várias citações, nesse artigo ele vai dizer que a desgraça do homem de cor é ter sido escravizado. Olha só que frase forte. A desgraça do homem de cor é ter sido escravizado. E a desgraça e a inumanidade do branco foi ter assassinado o homem em algum lugar e atualmente organizar racionalmente esta desumanização. Isso são citações do Fanon que são extremamente graves, consistentes, densas, profundas. A desgraça do homem de cor é ter sido escravizado. Evidentemente que o Fanon, ele vai discutir a questão da escravidão,
E também eu aproveito, nesse debate da escravidão, aproveito para sugerir, do ponto de vista do conceito da escravidão, de uma maneira geral, essa obra do Laurentino, em que pese as divergências do ponto de vista conceitual e teórico, mas escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, é uma obra importante que ajuda nesta reflexão de uma maneira geral. E o Fanon vai dizer do qual a sua contribuição e a sua leitura de mundo, ele vai questionar todo o processo político de colonização que a França exercia naquela época e continua exercendo nos dias de hoje. Isso não mudou da sua radicalidade. Tem muitos países ainda colonizados no mundo africano, de uma maneira geral, e a França, e assim as grandes potências, têm esse papel nefasto, que é o papel de colonizar e ainda continuar colonizando essas pessoas de uma maneira geral. Ao ser nomeado para o hospital na Argélia, de Blida, na Argélia, ele ficou escandalizado com as histórias de tortura que relatavam os pacientes argelinos de uma maneira geral. E ele começa a tomar consciência de que é preciso dar um passo à frente, não só ficar ouvindo os relatos, que é bastante explicitado no livro Os Condenados da Terra, que vale a pena ler, os estudos que ele desenvolve, muito consistente, e principalmente guerra colonial e distúrbios mentais, né? Ele vai classificar a série A, B, C, D. Muito importante você ler as narrativas, as pessoas narrando porque chegaram ao processo de ficarem loucas, e ele percebe, ele consegue detectar, extrair nessas narrativas a figura do opressor, a figura do colonizador. E ele começa, então, a perceber de que ele nasce na Martinica, vai para a França, e lá ele não é considerado um francês, porque é negro. Aí ele percebe na Argélia de que ele não concorda com o seu país, que é um opressor, que coloniza a Argélia, e ele começa, então, a participar da luta contra a colonização anticolonial, e ele começa, então, a ser militante nesse papel, nesse país, e que vai ter uma postura de proa, uma postura importante do ponto de vista da liderança do movimento que é revolucionário contra a colonização que acontecia na Argélia, como acontece ainda nos dias de hoje. Ele foi caracterizado, nesse artigo, de que ele era um marxista freudiano, né, ou freudiano marxista, embora as suas leituras, ele chega a esboçar críticas ao próprio antigo Partido Comunista, enfim, mas ele é citado e associado a essa questão. E no livro, que é muito importante, Pele Negra e Máscara Branca, ele vai dizer que, ele vai citar, ao final, praticamente, do livro, uma das últimas frases, ele vai dizer que o meu corpo faz de mim um homem que sempre interroga. E aí é no sentido mais amplo da palavra que ele vai citar esse debate e essa constatação, como ainda nos dias de hoje, como é considerado o preconceito racial e como que o homem coloniza e o outro é colonizado, e muitas vezes é naturalizada essa colonização. E esse texto também vai trazer 3 dilemas que ele acha importante na leitura do Fanon. Primeiro, o uso da violência. Segundo, a afirmação da identidade. E o terceiro, a luta de classe. A ideia, primeira, de transformação social fundamenta e ocorre sem violência, é uma
percepção que ele vai questionar. Ele vai questionar, ele vai dizer que não é possível, no processo revolucionário, no processo de descolonização, não é possível que você vá reverter esse quadro apenas com discurso, apenas com diálogo, apenas participando de eleição a cada 2 anos. Ele diz o seguinte: não tem jeito, não tem jeito. A via para exercer a real transformação do desmonte da colonização na cabeça e na estrutura social, a colonização estrutural, e nas riquezas de um país, ela se dará pela via revolucionária e não pela via reformista. E aqui é importante a gente perceber, e eu percebo já que alguns colegas falam da eleição agora de 2020, mas já faz referência para 2024, 2022, ou seja, não se pensa ideologicamente como que nós podemos demolir, destruir toda essa opressão que está profundamente arraigada na cabeça, na estrutura de pensamento, na estrutura econômica de um país que foi colonizado. E aí a ideia, aí já é mais uma observação minha, a ideia de colonização, a etimologia da palavra colônia, às vezes até aparece suave, o Brasil foi colonizado, portanto, foi uma extensão, né, de outro país. Na verdade, não, eu acho que é muito mais profundo. O Brasil foi invadido, sua população foi dizimada, portanto, não é só uma coisa assim naturalizada de que eu colonizo, sem destacar a resistência que teve e sem também se comprometer com a matança que o colonizador desenvolveu, impôs às pessoas nativas, no caso nosso do Brasil, da América, de uma maneira geral, em qualquer parte do mundo, ele vai levantar esse debate, evidentemente com o adendo que eu estou levantando, porque quando estava em sala de aula, os alunos, e nos livros, lá, o Brasil foi descoberto, o Brasil foi colonizado, aí nós começávamos a falar que o Brasil foi invadido, os alunos ficavam chocados, mas não foi uma coisa tranquila, muito pelo contrário, a afirmação da colonização, dos colonizadores, se deu a partir do sangue dos nossos nativos, e depois com a própria escravidão negra de uma maneira geral. E ele vai dizer abertamente o seguinte: a luta armada mobiliza o povo, quer dizer, coloca em uma só direção um sentido único. Portanto, ele vai dizer de que, em relação a esse conceito de violência, nossa, mas vocês defendem a luta armada, ele defendia a luta armada, ele vai dizer o seguinte: não tem outra alternativa a não ser que a população, que o povo organizado tome a história em suas mãos e faça com que o processo de reversão desse processo de colonização ele se dê a partir do enfrentamento direto, do enfrentamento objetivo, não só de acordos conchavos de eleições. A gente nasce, cresce, fica de barba branca, morre, e não muda nada do ponto de vista da nossa classe. Às vezes você pode até piorar, mas não muda do ponto de vista substancial, do ponto de vista concreto. Em relação ao ponto 2, os 3 elementos que levantou, é a afirmação da identidade. A sua conclusão é exatamente, esse artigo coloca, o contrário das políticas de identidade. Se o homem é o que faz, então diremos que hoje a tarefa mais urgente do intelectual africano é a construção da sua nação. Então, ele certamente não nega as lutas e as tarefas e as bandeiras identitárias, por exemplo,
como nós temos hoje, mas ele não acha que é uma saída em si mesma, definitiva. Eu diria, a partir desse texto que eu estou fazendo menção. Na verdade, o que nós temos, então, é todo um processo de que é necessário avançar, como ele vai chegar nesse terceiro elemento, de que é a questão da luta de classe. A luta de classe do Fanon, ele, embora não tenha lapidarmente citado esse conceito de classe, da luta de classe, mas está presente na sua leitura, está presente de uma maneira geral todo esse conceito, esse vocabulário marxista que o autor desse texto, desse artigo, considera de que é um terceiro elemento fundamental na posição de Fanon de uma maneira geral. Então, no livro Os Condenados da Terra, que eu entendo que todo militante precisaria ler, assim como os outros livros que ele tem outros, e também o que se publicou em relação a ele, é fundamental que as pessoas se apropriem desse conhecimento. Ele vai dizer que a colonização ou a descolonização são simplesmente uma relação de força. O explorado percebe que a sua libertação pressupõe todos os meios, e o primeiro, a força. Ele participa, na Argélia, da Frente de Libertação Nacional, e ele cita, inclusive, num panfleto, de que o colonialismo só desiste com a faca na garganta. Nenhum argelino achou esses termos violentos demais. Então, ele vai citar de que é preciso dizer, é claro que ele está num contexto histórico, digamos assim, de enfrentamento revolucionário, de enfrentamento na praxis revolucionária, mas ele vai deixar esse legado importante, do qual eu particularmente, tenho muita concordância em relação a isso que ele está falando. É preciso dar um passo à frente no processo de resistência, discutindo com as pessoas a necessidade de que se avance para além das narrativas, digamos assim, no mundo que nós acompanhamos hoje. É necessário que se busque a formação do militante, que ele vai tratar muito dessa questão, a formação dos militantes, a formação do intelectual, o papel de um partido e o papel da organização da luta revolucionária de uma maneira geral. Ele vai fazer algumas constatações que, na minha opinião, são extremamente importantes nesse processo de organização da luta revolucionária. Meu tempo acho que já até está passando. Ele vai dizer que o combate e a luta é sempre a partir do coletivo, o que supõe a mesma responsabilidade colegiada da cúpula. Portanto, ele vai dizer de que não dá para você pensar de forma separada, divorciada, ser dirigente ou ser dirigida. É importante também ter essa conexão e essa relação de uma maneira geral. E aí ele vai também afirmar de que politizar as massas é tornar a nação global presente para cada cidadão. É fazer da experiência da nação a experiência de cada cidadão. Então, veja, é importante a politização que ele vai traçar a partir da percepção desses companheiros de uma maneira geral. E vai também dizer das patologias decorrentes, das sequelas desse processo de uma maneira geral. Enfim, é uma leitura muito importante, necessária do Fanon para os dias de hoje. Aí ele vai também afirmar de que o militante percebe que não deve apenas perseguir
suas forças inimigas, mas também os núcleos de desespero cristalizado no corpo do colonizado. E ele vai dizer do quão doloroso é esse processo da colonização do homem, que precisa se reabilitar, o oprimido precisa se reabilitar para que possa, nesse processo de enfrentamento, ter uma saída, ter uma vivência extremamente fecunda e decisiva na mudança da vida da população de uma maneira geral. Eu concluo essas primeiras palavras aqui do Fanon. Ele vai constatar o seguinte: no ponto de vista da luta de classe, todo espectador é um covarde ou um traidor. Aí eu complemento, claro que resguardadas as devidas proporções, de que na vida, na história e na nossa classe, como dizia o Gramsci, é necessário tomar partido. E o partido nosso é o partido ao lado dos colonizados, dos oprimidos, daqueles e daquelas que são vítimas da opressão do capital, vítimas da colonização, que busca exatamente a drenagem da riqueza dos países colonizados para evoluir a sua economia, para evoluir o seu capital. É um pouco essa primeira reflexão. Tem muitos vídeos importantes que falam sobre Fanon. O Jones Manuel tem vários vídeos importantes e outros também que você pode acessar. É isso, companheiros. Obrigado pela tolerância e vamos continuar agora ouvindo o professor Adrica, que vai fazer a condução dos trabalhos. Nossa, tolerância, imagina, é um grande privilégio para a gente estar aqui, né, podendo assistir essa aula tão importante. Enquanto o professor falava, eu me lembrei que tem uma parte, né, da história que o próprio Francis diz assim, que não bastando nos colonizar os corpos, né, ainda querem nos colonizar as mentes, né, porque o processo de colonização vai além de nos prender fisicamente, nos prende psicologicamente, a ponto de nós ficarmos inertes, né, acreditando que somos incapazes de modificar a situação em que estamos, né? Mas, assim, no próximo bloco, depois que nós ouvirmos o professor Marcos, a gente vai poder debater um pouco isso. Qual é a situação em que nós, né, brasileiros, também colonizados, estamos, né? Porque estamos aí diante de uma eleição muito importante, né? E acho que é preciso refletir o que nós estamos fazendo ativamente, né? Já que Francis Fanon nos chama para ação, né? Vamos lá, professor Marcos, boa noite, faça suas reflexões, tem 30 minutos. Boa noite, Drica, boa noite, Aldo, boa noite a todos que acompanham aqui a nossa live. Eu vou ser menos acadêmico, porque apesar de tudo eu sou muito acadêmico, assim, quando eu falo, né? E agora eu vou tentar ser menos acadêmico. Então só alerto as pessoas que eu sou uma pessoa muito enérgica, que parece que eu tô com raiva. E eu tô, viu? Eu tô sempre com raiva. Por conta das questões que nós passamos, né? Então, eu sempre alerto que parece que eu tô com raiva e é verdade isso, né? Eu tava falando com o Aldo aqui antes que uma das minhas paixões, assim como a Maria do Fanon também, é sair na mão, é lutar boxe, né? E às vezes nem o boxe consegue canalizar tanta energia psíquica, falando um pouco dessa violência que nos atormenta psiquicamente, da qual o Fanon falou muito bem. Mas, como disse muito bem o Aldo do livro Os Condenados da Terra, algumas coisas nós temos que entender que é fato, né? Quando a gente pensa nos condenados da Terra, uma coisa extremamente importante, né? O que significa ser os condenados da Terra? Se a gente pega aqui, ao longo da história, os dois grandes mapas, ou se a gente pegar assim, um grande mapa do mundo e pensar o continente que foi colonizado entre África e Ásia, e se a gente pensar o outro lado do mundo, pensando que a formação do Ocidente, a partir da formação da racionalidade, do pensamento moderno, a gente vai entender de fato quem foi condenado nesse mundo, quais são os condenados do mundo. E aí o Fanon, quando traz esse livro, ele faz uma apresentação, pela própria titulação do livro, uma apresentação de que os condenados do mundo são especificamente as localidades geográficas onde se encontram os corpos pretos. E para sair desse processo de colonização, que é a colonização no primeiro momento, que é geográfica, o mundo se organizou
de forma geográfica, política, sociológica, social e também psíquica, e a gente vai trabalhar com esses três conceitos, né? O mundo foi organizado de forma social, política e psíquica para aqueles que, digamos, que têm os seus traumas resolvidos, do ponto de vista da realização do desejo que um trauma pode trazer. Eu vou sempre trabalhar com as categorias freudianas, porque eu estou em Fanon é Freud, mas com as consequências do trauma que o processo colonial pode trazer. Nos condenados da Terra, o continente europeu ou a parte branca do mundo, o norte do mundo é que de fato ficou com suas questões resolvidas, enquanto o sul do mundo, onde se encontra os negros, os traumas ficaram para serem resolvidos, mas não foram traumas dos quais os negros pediram para sofrer, não foram os traumas que os negros quiseram adquirir, não foram os traumas que eles buscaram. Digamos que foi um trauma imposto por esse processo de colonização. E agora, como que o Fanon aponta para sair desse trauma? A saída é violência, porque nós não temos um terapeuta, né? O terapeuta está sempre com um pau na mão para bater na nossa cabeça. Enquanto o pensamento ocidental, que foi organizado a partir da racionalidade moderna, do pensamento moderno, a partir do século XIV, XV, XVI, até o século XVII, início do século XVIII, e aí a Revolução Industrial do século XIX, que piorou ainda mais as coisas, traga o século XVIII, XIX, para a gente falar de classe depois. Como que esse processo ele não foi resolvido, né? Nós ficamos condenados à terra, e aqui a palavra terra, não falando, ela tem muito significado, não é à toa que se diz condenados da terra, porque nós fomos condenados à terra, mas sem ter direito a ela. Você percebe? Mas é direito de poder possuir a terra da qual nós habitamos. É essa a questão. E por isso nós ficamos condenados à terra e condenados da terra. Fomos condenados da terra porque fomos condenados pelos outros e não tivemos os nossos traumas resolvidos, e fomos condenados à terra sem poder possuí-la. E daqui a pouco entra um pouquinho do corpo também. Agora, como que isso de fato passa a ser organizado na obra de Fanon? E eu vou tentar trazer Fanon para a compreensão mais real possível, né? Quando se fala condenados da terra, por exemplo, eu fui em diversos acampamentos, eu fui em um acampamento com Aldo, em um acampamento, apesar de ter, meu pai é do MST, então eu sei muito bem o que significa ser condenado da terra. Eu vou contar aqui uma história muito rápida, apesar do pouco tempo que eu tenho, mas para a gente entender isso que eu vou trazer, o que significa ser condenado da terra e condenado à própria terra sem ser proprietário dela. Mas dos acampamentos que eu fui com meu pai do MST, rapidamente eles ganharam o direito de posse da terra, né? Mas assim, na primeira enchente, cara, o rio veio e os acampados não sabiam da geografia daquele lugar, porque eles ficaram tão felizes em ganhar a terra. E aí plantou melancia, plantou aipim, plantou banana, plantou mamão, plantou tudo isso que nasce muito rápido, plantou essas coisas, mas na primeira enchente veio a água, e aí eu posso localizar geograficamente onde fica esse lugar, fica em Campos, no Rio de Janeiro, em Cardoso Moreira, joga aí no Google que você vai encontrar, e lá você vai encontrar um acampamento do MST que mudou de lugar agora, mas só que é uma terra muito seca onde colocaram, né? Mas enfim, no primeiro acampamento que eu fui, a primeira enchente que deu acabou com toda a plantação. Ou seja, a terra é sua, mas ela não é propriedade sua, ela é propriedade da natureza. Isso foi uma forma de dizer que eu te dou a terra sabendo que ela não pode te pertencer. E isso, para mim, foi Fanon na prática, porque eu estava lá, eu vi isso acontecer. E depois eles ganharam um outro assentamento que também não tinha condições de plantio, porque era distante do rio, e lá em Cardoso Moreira é um lugar muito seco, né? Um lugar, a terra lá é muito seca, e tem muitos morros, e aqueles morros que tem pedra. Dito isso, só para dizer que quando eu entendo esse movimento que nos condena à terra e nos condena também a ser da terra, existe uma forma de eu sair desse processo, que aí o Fanon vai dizer que o processo de descolonização é violenta. E é violenta em dois sentidos. É violenta no sentido físico, porque a gente sabe muito bem como que é para você, de fato, ocupar lugares que não são produtivos, do ponto de vista econômico produtivo, a dificuldade que está sendo hoje, que sempre foi, ocupar esses lugares e moradia, pensando aqui mais nos centros urbanos em São Paulo, nas metrópoles, a gente pensar em moradias populares próximo do trabalho para ser mais produtivo economicamente, a gente é sempre condenado a não ocupar esses espaços, sabendo que esses espaços nos permite abrir mais possibilidades de mundo, digamos assim, nos permite abrir mais possibilidades de cidade
podemos falar dessa forma. Agora, esse processo é sempre violento, e aí eu preciso citar aqui motivo de violência? Não, entra no Google que você vê, assista o jornal que você vê esse tipo de violência que é nos condenar à terra. E aqui, nesse processo de condenação à Terra, sempre somos jogados a um tipo de espaço geográfico. A Terra tem a ver com espaço geográfico. Somos sempre localizados em um tipo de espaço geográfico que é, consequentemente, organizado por meio da violência. E aí são as periferias que eu estou falando, mas que organiza a violência, e aí é Fanon puro, em função da própria violência com a qual ela foi organizada. A violência de uma periferia é a manifestação da violência na qual ela própria foi organizada, na maneira como ela foi constituída. Então a gente está condenado a viver da terra, somos os condenados da terra, uma terra que não nos pertence, e quando começa a nos pertencer, ela deixa ao mesmo tempo de nos pertencer, porque ela é organizada de forma violenta. Mas por que isso acontece? E aqui existe uma questão bastante interessante, né? Quando a gente está nesses locais geográficos, é natural que a gente queira ocupar lugares nos quais nós nos sentimos mais humanos. E aqui pensando o processo colonial, pensando o processo colonial para além de negritude, pensando o processo colonial agora em questões mais contemporâneas, quando a gente consegue nos observar e entender o que significa estar na periferia como uma localidade de violência, e nós queremos acabar com essa violência, como diz o Fanon, só é possível por meio da violência, aí você consegue entender por que os jovens da periferia, por exemplo, é algo que eu iria falar depois, mas antecipo, por que um menino da periferia que se envolve no crime, ele está sempre com sangue no olho. E eu falei isso para meus alunos, vou tomar um suco de manga aqui, porque tossi. Eu falei isso para os meus alunos, por que o menino da periferia está sempre com sangue no olho, ele não tem medo de tomar um tiro, ele não tem medo de morrer na mão da polícia. Por que isso acontece? Esse sangue no olho é aquilo que o Fanon vai falar, que é sempre a violência à flor da pele. O Fanon fala da violência à flor da pele, mas aqui pensando no contexto de São Paulo, é o sangue no olho. É o sangue no olho do motoboy, que enfrenta todo o espaço geográfico de São Paulo para a subsistência, para a sobrevivência, em função desse modelo de trabalho que nós temos. É a violência à flor da pele, mas não é mais a violência do processo colonial. Agora eu posso pensar essa violência, a violência do trânsito, que mata motoboy todo dia. Isso é ou não é um processo colonial em função desse modelo de trabalho que nós temos? Isso é um processo de colonização, que agora foi institucionalizado por meio da normatização desse tipo de trabalho, do sucateamento dos modelos de trabalho, do sucateamento do trabalhador. E aí é o que o Aldo falou, e aí está muito próximo das leituras de classe. Quando eu aproximo a compreensão que eu tenho de processo colonial e processo de classe, como nós temos, colocando aqui motoboy como exemplo, é só você, digamos que, desincorporar um pouco o sentido de negro no processo colonial, entender essa mesma localidade do negro como processo de colonização, agora entendido como classe, e colocar um motoboy, seja lá qual for a origem étnica dele, negro ou branca, qual for a origem étnica dele, entender esse motoboy, esse entregador dentro desse processo colonial que é violento, dentro desse espaço urbano que é violento, no qual todos os dias morre um motoboy. Isso é ou não é um processo de violência? E só existe uma forma de sair disso, como eu estava dizendo para vocês, que é de forma violenta. E a forma violenta, às vezes, acontece porque o que há no colonizado, seja colonizado como aponta Franz Fanon, ou colonizado como nós temos aqui os motoboys entregadores e assim por diante, esses trabalhos que são sucateados hoje, seja esse processo colonizado, o que cada um deseja é o desejo de ocupar um espaço que te dê privilégio. E privilégio aqui, meu povo, nada tem a ver com vida boa, mas simplesmente o privilégio de poder sair de casa sabendo que vai voltar e que não vai ser atropelada por um caminhão. Você percebe? Esse é o privilégio, que é o privilégio da sobrevivência. E aí, claro que nós temos aqui diversas leituras que podem ser feito disso, que aí as pessoas podem pensar numericamente que não é igual. Lógico, a gente não está contando mortos aqui. A gente está tentando entender a estrutura. Porque se fosse para contar mortos e fosse para contar mortos no processo colonial, eu traria um número absurdo. Mas não estou contando mortos porque, primeiro, que eu não sou coveiro. Depois que eu não sou economista que calcula as pessoas pela quantidade de mortes. Mas eu tento entender a estrutura. E a estrutura me diz que esse processo colonial, em função dessa estrutura de trabalho, permanece a mesma, porque o mundo colonizado é um mundo maniqueísta, né? Que parece que é entre o bem e o mal, entre a escolha, como se, por isso que o Sartre, que é um existencialista, que fala da liberdade, faz o prefácio dos Condenados da Terra, porque
temos a falsa ilusão de que hoje, cara, e a gente vê isso o tempo inteiro com esse ser abjeto aí, essa criatura estupendamente ignorante que é o Paulo Guedes, que fala que a gente foi alimentando isso, vem alimentando isso há muito tempo, que agora com essa liberdade de tecnologia, as pessoas podem escolher onde quer trabalhar, pode ser empreendedor. A gente tá vendo o resultado que foi essa putaria que disseram para as pessoas que ela poderia ser empreendedores. As pessoas que têm pequenos comércios hoje estão fechando porque acreditaram no empreendedorismo e, assim, na crise a gente percebeu que o mercado não quer responder isso. O mercado não dá conta disso. Quem enriqueceu mais foram as grandes oligarquias econômicas, foram as grandes empresas econômicas. O pequeno empreendedor que engoliu, que aceitou essa ideia de empreendedorismo, que não é ruim, repita, que não é ruim, mas que aceitou isso sem uma compreensão real onde que ele estava entrando, está pagando o preço agora, fechando a loja, demitindo pessoas, gerando mais desemprego, que a gente não sabe o que vai ser. Mas, enfim, fechando aqui essa parte de maniqueísmo, é justamente isso, né? Como se as pessoas tivessem a liberdade de poder escolher. Agora, usando aqui o existencialismo de Sartre, eu posso escolher quando há possibilidade de escolha. Agora, quando me diz que eu posso escolher sem ter liberdade de escolha, aí é um problema, né? Porque o menino que entrega pizza aqui em casa, eu tenho quase certeza que ele não entrega, digamos, que porque essa foi a primeira opção de emprego que apareceu para ele, mas essa foi a opção que deu para ele subsistência, condição de viver, mesmo correndo os perigos de ocupar esses espaços físicos nossos, que são colonizados agora pela violência do trânsito, pela violência da polícia, pela violência de nós para com nós mesmos, enfim, por esse modelo de violência que nós temos aqui, que, como eu repito, não estou contando corpos aqui para não ficar fazendo comparações que hoje morre-se menos, senão a gente cai nessa besteira. E aqui gera uma coisa, né? Como que se cria dignidade dentro dessa terra, que é uma terra que, ao mesmo tempo, é necessária para mim e ela me exclui? Essa terra que me exclui dela mesma, me exclui em todos os sentidos, me exclui enquanto possibilidade de vida melhor, condição de vida melhor, e me exclui ao mesmo tempo enquanto dignidade humana. Para usar aquela frase que todo mundo conhece, o trabalho dignifica o homem. Mas como nós estamos agora pensando na classe trabalhadora em um momento em que o trabalho não nos dá dignidade, mas nos dá mais falta de tempo do que dignidade, você percebe? Eu também penso essa terra que me exclui e que não me dá dignidade. Então, eu me sinto condenado à terra ao mesmo tempo em que eu me sinto indigno de pertencer a essa terra, porque essa terra não me pertence. E aí, repito para vocês, o menino que entrega, que já não é mais o menino que eu falo, eu observo todos os entregadores de pizza que vêm aqui em casa, ou que anda pelas ruas, são meninos de periferia, em sua grande maioria, mas já não é mais tanto assim. Porque a régua foi puxada para baixo, né? A gente está percebendo o crescimento da pobreza, a gente está observando o crescimento da pobreza. As pessoas que vêm entregar hoje alimento nas casas, na maioria das vezes, é o proprietário da empresa que está falindo. Ele não contrata mais, ele demite quem estava lá e ele mesmo faz a entrega. Ou seja, a régua foi puxada para baixo. A régua está sendo puxada para baixo. É como se a gente agora estivesse fazendo um processo de andar para trás. A gente sabe muito bem disso, né? É o eterno retorno do Nietzsche. A gente está fazendo um processo de andar para trás. E aí, lógico, a gente aqui tem que pensar qual que é a responsabilidade do intelectual colonizado para pensar tudo isso. E aqui, minha gente, tem outro problema que observa, assim, que eu já conversei com o Aldo em particular, que é as filosofias pop ou os pensamentos pop, porque no capitalismo, hoje, o capitalismo financeiro, que ele acaba tragando tudo, em que tudo hoje tem que ser monetizado. Vou citar alguns exemplos aqui, não porque eu não gosto das pessoas, mas para que a gente entenda. Por exemplo, Karnal, que todo mundo conhece. Pô, eu adoro ele falando, eu gosto de ouvir as coisas dele, mas ele tem um canal no YouTube que agora precisa ser monetizado. Monetizado quer dizer, quanto mais visualização, você sabe como que funciona isso. Isso é em função do capitalismo financeiro. Os intelectuais se fragmentaram dentro do capitalismo financeiro. Eles já não têm mais responsabilidade social, porque eles foram individualizados. Eu tenho o meu canal no YouTube, que pode ou não ser monetizado, e essa monetização assiste aqueles que têm interesse especificamente naquilo que está sendo dito. E se aquilo que está sendo dito, ele, digamos que não agrada, eu não assisto. É a lógica do entretenimento, é o intelectual de entretenimento que nós temos hoje, assim como o Fanon apontou para o intelectual colonizado. A nossa colonização hoje se dá por colonização de dados, ou seja, colonização de informação nas redes sociais ou colonização por meio dos mecanismos
tecnológico que nós temos, mecanismo de informação que nós temos. Estou dizendo que isso é inútil? Não estou dizendo que isso é inútil, mas eu só estou apontando que o processo colonial do qual o intelectual que Fanon falava nos Condenados da Terra e o modelo de intelectual que nós temos hoje também passa por esse processo de colonização das redes. Só que tem gente séria falando e falando muito. Onde é que essas pessoas estão? Nas universidades. Por que elas não monetizam? Porque grande parte delas ainda fala para a universidade, como diz muito bem o Aldo, fala para a universidade e não fala para o povo. A linguagem é outra. E outra parte dela não são monetizadas, porque aquilo que elas têm para dizer não precisa ser ouvida, né? Como o mundo hoje é o mundo do fragmentado, para usar o Zygmunt Baum, e é o mundo também do capitalismo digital, em que o tempo é dinheiro, as pessoas não perdem mais de meia hora vendo um vídeo. As pessoas não perdem 5 horas ou perdem 3, 4, 5 horas lendo um livro, porque o mundo hoje obriga a velocidade do tempo e a gente passa entrando muito mais no individualismo. Voltando aqui para esse intelectual colonizado, se a gente fosse pensar na seriedade disso, o intelectual colonizado, além dele perder a sua identidade e fazer com que aqueles que o acompanham percam a sua identidade, ele também cria estruturas de pensamento. Coloco como exemplo aqui intelectuais que são capazes, em função da sua realidade, em função daquilo que ele desenvolve, daquilo que ele faz na mídia, em qualquer lugar, eles são capazes de criar comportamentos morais. Ontem, por exemplo, teve a Djamila Ribeiro no Roda Viva. Eu olho isso com muita alegria, com muita satisfação, muito feliz, mas ao mesmo tempo eu temo. Porque não estou criticando aqui aquilo que ela fez muito bem, precisa ser feito. A gente precisa ocupar esses espaços de internet e assim por diante, de rede social, de mídia e assim por diante. O problema é um conceito que nós já conhecemos muito bem, é o privilégio, porque quanto mais a gente ocupar, o branco vai ter que se sacudir. E pode ser, e aqui é Fanon, e pode ser que esse branco está exatamente do nosso lado, porque eu vou ter que tirar ele do lugar de privilégio dele, que é o lugar de fala, como diz a Djamila Ribeiro. Vou ter que tirar ele do lugar de privilégio dele, do lugar de status dele, para eu dizer que tudo que ele falou, na verdade, não é tão sério assim. Só que esses intelectuais, eles ocupam um espaço importante, que é o espaço de constituição de moral e de comportamento. E, ao mesmo tempo, um espaço de constituição de normas éticas a partir da moral. E, ao mesmo tempo, essa parte importante, se eu me compreendo o intelectual que pensa estruturas racistas ou que pensa um mundo colonizado, eu tenho que necessariamente pensar politicamente. Porque se eu não pensar politicamente, nós sabemos hoje que a política é constituída por pensamentos de homens brancos, estrutura de pensamentos brancos, como falou muito bem o Fanon. São os homens brancos que pensam a política do mundo, e não os homens negros. E sendo os homens brancos que pensam a política do mundo, eles nunca vão pensar o negro enquanto uma necessidade política. Ele vai sempre pensar as necessidades políticas do negro a partir do mundo branco. E vai fazer uma política para o negro a partir do mundo branco. Basta a gente olhar, por exemplo, e aqui um vereador de Aldo me ajuda a pensar depois aqui de Santo André, apontou muito bem um fato, que ele fala que o genocídio dos negros no Brasil não se dá apenas por morte direta, assim, assassinatos na rua, violência direta, mas o SUS também é um lugar onde a maioria das pessoas que lá morrem, elas são negras. Estou colocando aqui o SUS como exemplo que o professor acabou de falar. Eu esqueci o nome dele, o Aldo me ajuda depois, que é do pessoal aqui também de Santo André. Mas a maioria das pessoas que morrem no SUS, elas são negras. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que se não tiver pensamento negro, e aqui com consciência racial, porque se não tiver consciência racial, a gente vai repetir o que foi feito em São Paulo. Coloca o Fernando Holliday, e aqui é aquilo que o próprio Fanon fala, né? Que o colonizado quer ocupar o lugar do colonizador, coloca lá o Fernando Holliday para ser vereador de São Paulo. Ou você coloca um Sérgio Camargo na cultura, ou você coloca aquele papagaio preto que é o tempo inteiro com o Bolsonaro do lado. Você percebe? E aí essa necessidade de colonizado tem de ser colonizador. E isso para dizer que o intelectual de fato colonizado, ele perde a sua individualidade se ele não tiver consciência racial, consciência de que ele ainda é colonizado. Existe outro lugar aqui, se tiver muito rápido a minha fala, por favor, alguém bote um aviso aí, porque eu falo muito rápido, viu? O colonizado quer ocupar algum tipo de lugar, do lugar que também é o lugar da psique. E aqui a gente vai falar, alguém colocou aqui, que precisaria falar desse processo colonial mental do qual nós passamos. Agora, vem aqui comigo. Quando a gente pensa assim, que esse colonizado, ele ocupa espaço que não foi feito para ele, e esse espaço que não foi feito para ele, mas do qual ele habita, que é a periferia, são espaços violentos, ele vai constituir uma psique que a gente chama que é mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa
das periferias é que o mecanismo de defesa é um processo psíquico. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho aqui, apesar de saber que tem gente inteligente que conhece o Freud aqui acompanhando. Mas o mecanismo de defesa é quando eu crio algum mecanismo de defesa que me protege dos meus traumas psíquicos. Agora, se a gente vai para uma psicologia social, levando esses modelos psíquicos que o Freud trabalha, que o Fanon trabalha, o mecanismo de defesa da periferia é a violência. O mecanismo de defesa da periferia é a própria violência. Mas a violência aqui, não apenas como uma violência direta, mas a própria estrutura como é organizada é uma estrutura violenta, mas uma estrutura que violenta os olhos, digamos que pela maneira como ela é feita. Quando você vai na favela, aqui a gente não adianta dizer que estamos exagerando. Quando a gente vai, a visão é violenta. Não estou dizendo que as pessoas lá elas são violentas ou que aquilo lá não tem vida, que aquilo lá não tem verdade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é violento. Esgoto correndo a céu aberto é violento. Rato andando dentro de casa é violência. Você percebe? E quando eu não tenho respostas concretas para isso, a resposta acaba sendo a própria violência, que fala numa ponta das duas formas. Essa violência da qual nós fomos jogados para ela, que nos faz dar uma resposta que também é violenta, e a maneira de sair desses mecanismos só pode ser através da violência, que é a faca na garganta, né? A faca na garganta é justamente isso, não é essa violência explícita. Mas hoje, como diz a própria Djamila de Ribeiro, temos lugar de fala, mas a partir do lugar onde nós ocupamos. Você percebe que tem um monte de vamos dar fala para os negros. Pô, eu tô de saco cheio. Não do que a Djamila faz, pelo amor de Deus. A Djamila é maravilhosa, mas eu tô de saco cheio de um monte de gente fala, vamos dar lugar de fala para os negros. Pô, mas eu quero ter lugar de fala, mas eu quero sair da desgraça também. Eu também quero dessa parte do benefício da sociedade. Você percebe? E aqui, para ir fechando, que estou vendo os movimentos aqui, para ir fechando, a gente tem que pensar também o lugar do corpo nessa violência. Por que são os povos negros que são mais assassinados, né? Porque a violência, ela encontra um objetivo. A violência tem sempre um alvo fixo. E o alvo fixo é sempre um tiro no escuro. E o tiro no escuro é sempre certeiro, porque acerta sempre o escuro. Acerta sempre o preto, porque é um alvo fixo. Fixo e fácil de encontrar, porque é onde fica a colônia. E onde fica a colônia é nas próprias periferias. Existe outra coisa que o Fanon vai falar do libido, que não vai dar tempo para falar aqui, mas para fechar de forma assim, não muito pesada, o que nos liberta desse processo colonial psíquico, aí é círculo, aí é roda de conversa. E aqui eu sempre gosto daqueles filmes americanos em que as pessoas vão fazer o tratamento contra o alcoolismo, que faz, oi, eu sou o Marcos, eu sou alcoólatra. A gente tem que fazer isso também, e ali debater, mas debater do ponto de vista político, em círculo, que é o círculo que é a roda de samba, a roda de capoeira, a roda do candomblé, e o círculo, a conversa, e o círculo da ideia de conjunto. Por isso que eu acho bonito, extremamente bonito, a ideia de você fazer o lançamento coletivo de candidaturas. Isso é a ideia de círculo, só que isso precisa ser apresentado mais e mais e mais, que a ideia de círculo é a ideia de unicidade que já foi tão pensada pelo MMU em 1970, a unificação negra em torno daquilo que nos unifica, e aquilo que nos unifica ainda, e por enquanto, infelizmente, é aquilo que nos faz mal, que é a violência. Gente, eu vou parar por aqui, porque eu sei que já deu meu tempo. Tinha mais coisa para falar, mas é isso. É isso. Professora, a gente volta, né, para a conclusão, e aí você pode continuar isso que tinha mais para falar. Só para a gente fazer aqui, pensar, o professor Aldo colocou que não tem como a gente modificar se não for através da luta, né? Inclusive é um processo que o Fanon coloca que é um processo de violência, né? Só que esse processo ele tem que ser um processo coletivo, né? Nós sabemos do percentual que nós somos na sociedade brasileira, no entanto, a nossa capacidade de mobilização parece que ela está ali, estancada, né? A gente não está conseguindo se mobilizar, a gente não está conseguindo lutar para transformar esse estado em que a gente está. O que está nos faltando, professor Aldo? Uma vez que o Frantz Fanon coloca também a necessidade de formação, de politização, né, de conteúdo intelectual. O que está nos faltando enquanto ação para que a gente tome essa força de transformação? Primeiro, Marcos, eu acho que você fez referência ao Marcelo Reina, vereador que participou conosco numa
numa live recentemente, é isso? Perguntou para mim lembrá-lo. É o Marcelo Reina, que é um candidato a vereador em Santo André, e que é um brilhante intelectual, e também reúne essas duas qualidades, que é a ação teórica e a ação prática, portanto, é um filósofo também, na acepção da palavra, da praxis. Drica, em relação ao que está faltando, veja, nós precisamos entender de que nós vivemos numa sociedade onde o processo é dialético, onde o processo é dialético. E nesse processo dialético, eu não acho que nós estamos, digamos assim, só derrotados. Nós tivemos, recentemente, nós tivemos na Bolívia uma importante vitória de resistência, de luta concreta. Nós tivemos no Chile as pessoas se posicionando, dizendo que tem que sepultar uma constituinte, uma constituição que representa, digamos assim, os ditames da revolução do Pinochet. Nós tivemos, mesmo agora, nesse debate nos Estados Unidos, embora o presidente eleito em nada difere do ponto de vista de um imperialista, de um clássico imperialista, mas também se traduziu a sensação de que, quando o povo se mobiliza, se organiza a partir de uma pauta objetiva, que é a pauta contra a opressão e a matança do negro americano, a opressão da mulher, o desrespeito ao imigrante. Então, você percebe que também passa essa sensação, que alguns vão chamar de onda ou de outras perspectivas, mas esse é o processo dialético da luta de classe. E é exatamente isso que o que Fanon, na minha concepção, ele apresenta. Ele diz o seguinte: é necessário essa politização, é necessário ganhar o coração da massa, é necessário acabar com essa introjeção do dominante na cabeça e na estrutura do dominado. Aí ele vai dizer o seguinte: mas isso não se dará apenas pela lógica estabelecida de uma agenda, isso já é uma interpretação minha, de uma agenda eleitoral a cada 2 anos, a cada 4 anos. É preciso criar na população, pelo menos na vanguarda, que a vanguarda, muitas vezes, em nome da disputa revolucionária pelo socialismo, muitas vezes faz uma disputa de aparelhos, de parlamentares. Eu fui parlamentar 16 anos. E nós, na verdade, nós não tínhamos nenhuma ilusão. Aquilo ali era um espaço para a gente organizar para destruir. E fizemos isso, ocupando a Câmara várias vezes, colocando a juventude do passe livre para poder derrotar o governo. Na época, era o próprio governo do PT que eu fazia parte. Mas eu fui eleito pelo PT, eu tenho que pedir paciência para a juventude? Não tem que pedir paciência. Nós temos que educar a juventude para lutar, porque a única forma de mudar é a partir da ação concreta, da luta concreta. Embora nós estejamos num momento bastante difícil, numa conjuntura singular, mas eu diria que, como dizia meu amigo Alberto Souza, a grande alegria que eu tenho é que tudo está em movimento, nada está parado, e a classe, no momento certo, nas condições objetivas e subjetivas, vai fazer com que prevaleçam os interesses da maioria em detrimento da imposição de uma minoria. Sim, sim. Eu gostaria que o professor Marcos retomasse, ele disse que ainda tinha algumas coisas para falar, a gente pode aproveitar o tempo, né, e retomar o pensamento. Drica, tem aqui uma fala da Alessandra que eu queria responder, porque ela fez diretamente para mim, então eu vou responder a fala dela, tá? Que acho que é a única que tem aqui. Tem o Carlos também que está aqui com a gente, mas depois a gente responde lê aí do Carlos, que eu vou ver daqui da Adriadara, é isso mesmo, né? Eu acho que é Adriana. Se eu não falar errado, você me avisa, tá?
Mas veja bem, o que você coloca aqui sobre a liberação das drogas, aí vamos aqui, é um problema, né? Porque quando falamos de droga, a gente tem que especificar. Se a gente está falando de maconha, é uma coisa. Se a gente está falando de cocaína, crack, assim por diante, aí a gente já está falando de coisas das quais a gente não tem como mensurar. Eu consigo falar da maconha se foi isso, porque é o uso mais comum e do ponto de vista da mais compreendido como normalizado dentro das comunidades periféricas. Drogas mais pesadas eu não vou tomar a ousadia de falar, porque eu não tenho condições psíquicas ou psiquiátricas ou conhecimento médico para falar dos efeitos dessa droga para a vida da pessoa. Eu não quero fazer um discurso moralista, já que eu não tenho um discurso teórico montado. Mas se for pensar, por exemplo, o uso da maconha, eu seria totalmente a favor na medida em que o Estado se responsabilizasse pelo cuidado. Agora, nós temos aqui um problema que é um problema grave, né? Porque se você legaliza, por exemplo, maconha para uso recreativo, para fumar umzinho de vez em quando, esse é o uso recreativo, a gente tem que também pensar, e a taxação disso, como nós sabemos que o cigarro é onde há a maior taxação. Você, ao mesmo tempo, vai criar um mercado paralelo, que nós já sabemos disso. Nós temos uma taxação altíssima do cigarro, que cria um mercado paralelo de cigarro. A gente sempre vê essas apreensões de cigarro, hora ou outra, a polícia resolve prender alguém para moralizar a situação. Eu consigo olhar a maconha, a liberação do uso de maconha para uso recreativo, para além do uso medicinal, que nós também teríamos que discutir, nós já sabemos, para uso medicinal mais do que necessário. Não foi ainda por conta de questões morais, mas para o uso recreativo, para fumar umzinho de vez em quando, de boa ali para relaxar, inclusive para esquecer a neurose do dia, não vejo problema nenhum. Mas nós sabemos que esse tipo de drogas, a gente pensar enquanto droga, mas esse tipo de uso também tem lá com as suas consequências para a saúde. A minha questão é, o Estado vai se responsabilizar em taxar menos digamos que, a produção da maconha no Brasil? Aí é uma questão que deve ser discutida, porque existe muitas pesquisas que dizem que nós iríamos crescer absurdamente, muito economicamente, se a gente começasse a produzir maconha, como já é produzido em alguns lugares dos Estados Unidos e também fora dos Estados Unidos, que a produção de maconha é legalizada. E a gente tem uma terra muito fértil aqui, para quem gosta da ervinha, a gente tem uma terra muito fértil para a produção de maconha. E aqui pensar maconha enquanto produção. Só que nós sabemos que o Estado vai taxar isso e, novamente, vai criar um mercado paralelo. E aí é onde eu encontro esse dilema. Então, não tem uma avaliação moral sobre o uso da maconha especificamente, tá? Pensando na maconha como uma coisa mais moralizada. Das outras drogas, eu não me arrisco a falar porque eu te explico também. Eu trabalhei muito tempo em casas-abrigo, instituições de acolhimento e com moradores de rua. E eu sei vivencialmente as consequências que isso tem do ponto de vista psíquico, mental, físico nas pessoas. Então eu não sou a favor do uso ou da liberação de qualquer outro tipo de droga a não ser a maconha. Assim, a gente pode até inclusive fazer taxa, mas o álcool, sim, tudo bem, mas aí entra outra questão, que é como que o Estado vai se responsabilizar com relação a isso. Aí é que está o meu limite, tá? Então não consigo avançar muito nessa discussão, não. Pode abrir para mais, acho que tem mais perguntas aqui, Drica, se você puder ir passando, que assim eu não avanço na minha fala, a gente vai ter as perguntas. Sim. Tem uma pergunta aqui que eu tive a impressão que o professor Marcos já havia respondido, mas ele está perguntando para o professor Aldo, que é para falar sobre os efeitos do colonialismo na psique do colonizado, de como se dá isso pensando no Brasil, nessa imensa miscigenação e dominação secular. Veja, evidentemente que nós não pretendemos hoje aqui esgotar o inteiro teor das produções teóricas do Fanon. Conseguimos porque o Fanon vem sendo estudado e é muito denso. Mas, de qualquer forma, se nós pensarmos, por exemplo, o processo de invasão no Brasil, a partir de 1500, na América, 1492 e até antes, dependendo de algumas referências, nós vamos perceber o seguinte: qual era a forma, o formato dessa ocupação territorial? Você tinha as caravelas, que representava, que eu acho muito boa a metáfora do Boff, que no livrinho, quando completou 500 anos
do descobrimento, ou da invasão, ou da colonização. O Boff trabalha com a ideia de que o Brasil foi invadido. Você tem três percepções claras. O nativo observando aqueles seres quase que extraterrestres chegando todo com paramento, todo armado, enfim. Você tinha o colonizador olhando para os nativos, e você tem a nação que se desenvolveu a partir de então, entre aspas, a palavra nação, porque é outro debate, que aliás tem um livro muito bom da Marlene Chauí que dá para tratar sobre essa questão. Então, veja, a primeira parte, ela vinha com a concepção ostensiva, o armamento, ou se convencia por bem, ou se convencia pela conversão a partir da ideologia e dos pressupostos religiosos, mas o elemento central dessa aventura pós-mar era exatamente a busca de novas rotas comerciais e a acumulação primitiva de uma sociedade pré-capitalista que começava a se desenvolver, né? A cabeça do colonizado, ela foi, na verdade, ela foi imposta um processo civilizatório. Foi imposto, foi, digamos assim, violentado a esse povo por bem ou por mal. Tá certo? Ou você silenciava diante da força do dominante, ou você era decapitado ou morria diante da resistência daquilo que acontecia. Então, na nossa opinião e na opinião de Fanon, não tem conciliação. Na verdade, ele busca os elementos dos conceitos marxianos de uma maneira geral, do conceito de classe. São interesses antagônicos. São interesses antagônicos entre o interesse do colonizador e o interesse e a condição de vida daquele que foi colonizado. São antagônicos. Não se concilia. Por isso que ele acha que, não do ponto de vista de que ele faça uma defesa da violência pela violência, ele faz uma defesa de que a resistência não pode ser pacífica. A resistência não pode ser apenas de conformismo, de indignação, tá certo? A resistência tem que ser uma resistência à altura daquela violência apresentada, executada pelo dominante. Eu fico pensando que no Brasil, né, com esse processo de miscigenação que a gente tem, essa eugenia, né, que nos foi imposta e que muitas vezes nos coloca que nós não somos negros, né? Porque nós somos miscigenados e aí a gente é um pouco mais claro ou tem um cabelo um pouco menos crespo e aí a gente já vai saindo daquela categoria de negros, né? Aí a gente passa a ser morenos, a gente passa a ser uma série de outros nomes. E se isso não nos enfraquece nessa luta contra essa colonização, né? Porque é difícil que a gente esteja juntos numa luta se a gente não se identifica como iguais, né? Eu fico pensando que essa miscigenação, que foi um projeto, né? Um projeto de clareamento e que hoje nos coloca meio que separados numa luta que nós deveríamos estar todos juntos, né? O Carlos Wellington também coloca aqui uma pergunta. Ele diz assim: eu vejo a negritude politizada atirada no academicismo e no culturalismo. Em momentos como esse, não desempenham coletivamente um protagonismo junto às candidaturas antirracistas. E aí ele pede para que os dois professores comentem. Aí eu vou pedir para o professor Marcos comentar primeiro e depois o professor Aldo. Carlos, eu vou fazer aqui uma primeira fala, que não é uma fala em defesa do academicismo, mas uma fala de localização, né, do que significa, em primeiro lugar, ser acadêmico. E aqui eu me coloco como acadêmico. Nesse primeiro momento aqui, me colocando como acadêmico, a gente tem uma certa dificuldade também de entender que o trabalho intelectual é um trabalho,
Que aí nós não temos muito essa leitura, né? A gente sempre acha que o trabalho intelectual é um trabalho um pouco mais cômodo, porque não tem a proatividade. Então, essa é uma primeira visão que a gente precisa ter, que o trabalho intelectual é um trabalho. Cito como exemplo aqui, e aqui não vou colocar o Fanon, porque o Fanon tinha das duas coisas, tá? E eu vou levar para a segunda coisa. Eu coloco como exemplo a Madeleine Chauí, que todos nós conhecemos. É uma mulher que some de vez em quando. E quando ela aparece com uma obra estupenda sobre a interpretação dela da realidade. Só que ela não está na militância, ela não está nas ruas. Então, o trabalho intelectual é também um trabalho. E que, às vezes, ele não nos permite proatividade. E nem direcionamento, nem posicionamento. Quando há responsabilidade intelectual com a sua produção intelectual. E não comodismo intelectual. Que aí já é outra coisa que eu vou apontar aqui. O que nós temos também aqui, trazendo para o comodismo intelectual, é que nós sabemos que a universidade ela foi institucionalizada. E aí é Max Weber. O Estado ele tende a institucionalizar as coisas de maneira que a institucionalização passa a ser o status quo da própria instituição. Tudo é institucionalizado, inclusive a produção intelectual, que faz com que o cara não consiga mais sair desse, digamos, desse currículo Lattes, de preencher currículo Lattes, que é o que nós temos que fazer, provar teorias científicas, escrever texto científico o tempo inteiro para permanecer dentro da academia e ser reconhecido dentro da academia, que é um processo, assim, injusto e, às vezes, desumano para o intelectual. Só que também existe esse outro lado, é o lado do qual também eu me encontro, que é o lado da militância, que é a responsabilidade intelectual. Que é você, além de produzir conhecimento, e para produzir conhecimento com responsabilidade intelectual, exige-se tempo e, às vezes, exige-se isolamento, e existe também esse outro lado intelectual, que é o lado da militância, que é a praxis que o Aldo fala tanto. Só que, assim, eu sempre tenho dificuldade de explicar isso, Carlos, porque hoje o mundo ele nos consome de maneira muito, muito fácil, né? Que, por exemplo, para eu fazer uma live como essa aqui, eu tenho que necessariamente abrir mão de escrever um artigo para continuar alimentando o meu currículo Lattes. Você percebe? Porque o mundo nos consome. Então, às vezes, a gente percebe. Claro que isso não tem nada a ver com a falta de responsabilidade dos intelectuais de tomar posicionamento. Por exemplo, a Madeleine Chauí, que todos nós conhecemos, é uma pessoa que tem uma grande produção intelectual no Brasil, mas todo mundo sabe que é uma mulher de posicionamento político. Todo mundo que perguntar sabe de que lado que ela está da história. Assim como nós temos no pessoal grandes intelectuais, o Plínio, que todos nós conhecemos, que é um grande intelectual, mas que todo mundo sabe o posicionamento dele. A gente não vê de forma proativa o tempo inteiro, porque a produção intelectual ela exige outro lado nosso, que é o lado do intelecto. Então, não estou defendendo, estou tentando colocar no jogo aqui, para não ficar parecendo a defesa nem de um e nem de outro. Agora, só que o que a gente precisa de fato é que esses intelectuais, eles chamem também a responsabilidade para si. Ou seja, não digo que necessariamente milite, mas que tome posicionamento. Posicionamento é outra coisa de militância. Eu posso não ir para a rua fazer campanha com o pessoal, mas não quer dizer que eu não possa me posicionar. Que ao me perguntar, vai votar em quem? Vou votar na Drica Serafim 50-180. É nela que eu vou votar, porque isso é posicionamento, beleza? Intelectual e político. O que não significa que eu vou na rua com a Drica andar na rua. Porque isso exigiria de mim um tempo que a minha responsabilidade intelectual não me dá. Então, para deixar bem claro, posicionamento é uma coisa, eu acho que falta isso que a Wellington está falando, precisa posicionamento de fato. Muitos não querem se posicionar, porque é institucionalização da própria instituição, e outros, de fato, é por preguiça mesmo. Tem gente preguiçosa, que já sentou a cadeirinha na academia e já era. Ganha seu saláriozinho e pronto, ele não vai falar mais nada. É isso, Carlos. Não sei se era isso que você queria ouvir, mas é isso que eu tenho para falar. Professor Aldo, gostaria de comentar sobre isso? Claro, claro. Esse é um debate que eu percebo que ele é necessário ser feito, certo? Porque nós precisamos entender, eu fiz isso muitos anos, eu estou coordenador aqui da subsede da POS São Bernardo do Campo, e eu já fiz esse debate muitas vezes com os professores, que, digamos assim, são os nossos intelectuais. Claro que tem níveis diferentes da intelectualidade de uma maneira geral, mas são os nossos, digamos, intelectuais que ligam o seu intelecto ao mundo concreto, ao mundo da sobrevivência, ao mundo do saber elaborado. E eu sempre questionava os professores, porque nós temos alguns tipos de professores.
Nós temos professores que dizem que são que têm um comportamento pedagógico, uma postura pedagógica crítica, é o intelectual crítico. Outros que buscam outra linhagem, dizendo que são intelectuais orgânicos. Eu entendo que não é possível ser intelectual crítico ou orgânico, na acepção da palavra, se tem uma greve e a pessoa não participa da greve. Se tem uma eleição e ele não consegue fazer a distinção entre os seus aliados e seus representantes, que, na verdade, são os algozes do cotidiano da classe. Vou dar um exemplo claro. Não tem sentido eu dizer, ou eu aceitar que um professor crítico vote num candidato do PSDB, tanto à prefeitura, ao executivo, quanto ao legislativo. Esse professor não é crítico do ponto de vista da criticidade da esquerda que nós conhecemos. Mas ele também não é um esvaziado do conteúdo, porque ele também tem um comportamento filosófico de direita. Então, aí se coloca um debate objetivo. Agora, vamos perguntar e responder. Quem que cria ou quem que institui as universidades públicas? Os governos, não é isso? Quem que institui as universidades privadas? Os empresários. Ora, então, para a gente compreender como que as instituições são criadas e com que finalidade, aí é um pouco algo sério que nós podemos debater, como muitas vezes uma correia de transmissão da ideologia dominante, via de regra, de um modo geral, não é só no Brasil, em qualquer país do mundo. Então, há uma disputa de narrativas, porque mesmo a universidade sendo criada pelos governantes ou pelos empresários, nós temos intelectuais comprometidos. Agora, precisamos ser, como na concepção, digamos, um pouco de Fanon, sem forçar a barra, nós precisamos ser intelectuais revolucionários. O que significa ser intelectual revolucionário? Intelectual revolucionário é aquele que é capaz de ler o mundo e, nessa leitura de mundo, ele tomar partido nessa leitura de mundo, nessa realidade de mundo. O que significa isso? Nós precisamos entender de que a praxis é o critério da verdade, ou seja, a união entre o teórico e esse teórico confrontado com a realidade concreta. A partir daí, esse é o critério, a percepção e a leitura de mundo, esse é o critério da verdade de uma maneira geral. Agora, é verdade que muitos companheiros, e aí não são só do movimento negro, mas também muitas pessoas, até brancas, pobres, que ascenderam na vida do ponto de vista intelectual, muitas vezes eles são cooptados. Eles são, não é que o cara, não é um debate moral, não é um debate de negar o intelectual por negar o intelectual. É que há uma cooptação dessas pessoas para poder continuar reproduzindo uma política de governo institucional. Então, esse é o grande problema que nós temos. Agora, como que isso pode mudar? Necessariamente não é da academia para a base. Muitas vezes a mudança vem da base e que leva o intelectual a uma mudança efetiva de comportamento. Claro que quando a gente consegue o intelectual que faz as duas coisas concomitantemente, combinado, acho ideal. Acho ideal. Eu, por exemplo, eu sempre quis ser uma espécie de piqueteiro. Eu sempre quis ser isso. É uma opção minha. Mas claro que agora eu não estou fazendo campanha de rua porque eu tenho comorbidade. Eu não sou, digamos assim, um negacionista de esquerda. Que também tem alguns que até são, viu? Infelizmente até são. Tem os de direita, mas também tem muitas vezes os de esquerda que acha que ele tem que dizer que ele é superior. Então ele confronta o vírus e muitas vezes até acaba com isso sem saber do crime que está cometendo para si próprio, para os seus, ou o mau exemplo que dá, por exemplo, para a sociedade ao aproximar do negacionismo de direita. Mais concretamente, nós entendemos de que
é fundamental politizar as pessoas, disputar as narrativas. Aí eu também não acho que nós devemos ter um comportamento de negação da academia pela negação. Não é esse o debate que vai resolver. Nós temos que, ao máximo, fazer com que experiências que não se traduzem na postura de uma universidade pública ou privada, mas buscar experiências alternativas, por exemplo, como as escolas do MST, tá certo? Que forma vanguarda, que forma lideranças, a escola de luta que tem, por exemplo, o MTST, na medida que eles fazem formação interna para as pessoas que dirigem, a formação alternativa nos cursinhos populares, dos quais nós lecionamos, digamos assim, voluntariamente, por acreditar de que não existe socialismo de mão retida, o socialismo existe de mão estendida, nós precisamos socializar com os outros o pouco que sabemos e aprender com eles o muito que sabem, com eles o muito que sabem. Então, portanto, é um debate que nós precisamos trabalhar, ganhar os intelectuais, fazer com que os intelectuais tenham essa leitura de mundo a partir da praxis e como critério da verdade, e, ao mesmo tempo, avançar do ponto de vista paralelo, organizando entidades que têm uma preocupação de formação para que possamos desenvolver uma nova perspectiva de luta revolucionária de transformação. Por exemplo, uma live como essa, tem gente que não gosta de live. A Globo faz live 24 horas, ninguém reclama, tá certo? A gente faz uma live de meia hora, de uma hora, os caras, tem amigos nossos que falam, nossa, eu não aguento mais live. Pô, mas aguenta a Globo, mas aguenta a Record. Vamos transformar a live 24 horas, nossa, trazendo pessoas para debater como nós estamos debatendo aqui. Isso é criar alternativas de disputa do ponto de vista das narrativas, de disputa das memórias e dos corações, para que possamos, de fato, ter intelectuais para além da criticidade, mas intelectuais para além do conceito orgânico, intelectuais revolucionários comprometidos com a transformação e a destruição do capitalismo, que não é a resposta para a humanidade e nunca foi. Assim, Drica, para pegar aqui uma provocação do Carlos também, que ele coloca que é interessantíssima aqui, que, por exemplo, claro que existe, Carlos, certas teorias que elas não dão conta da realidade, cara. Como você colocou assim, o fascismo, por exemplo, claro, a gente pensando no nosso momento, que não é momento de aglomeração, mas em um momento como esse, não existe texto acadêmico que dê conta da realidade. E aí é preciso, de fato, ocupar os espaços físicos. E aí, de fato, é preciso ocupar a terra para não ficarmos condenados a ela. E aí você tem razão. Existem certos intelectuais que preferem o comodismo do texto do que o enfrentamento da realidade. Mas aí a gente precisa, como o Aldo muito bem falou, precisa entender onde é que estão esses intelectuais, né? Quem são esses intelectuais que dão conta de perceber que o texto por si só não dá conta da realidade, como fez o Fanon. O Fanon escreveu o texto a partir da vivência dele no hospital psiquiátrico, do trabalho dele com os doentes mentais. Foi a partir desse trabalho com doentes mentais que ele, então, escreveu o texto. Não foi ele escrever o texto para depois entender a realidade, mas primeiro ele vivenciou o hospital psiquiátrico para depois produzir a tese dele. E aí nisso você tem razão. Existem momentos em que o texto não dá conta da realidade. E é preciso, de fato, ir para as ruas. E eu acho que a gente está nesse momento, porque eu acho que nós temos teoria suficiente, nós construímos durante longo tempo, que dão conta de dizer o momento que nós passamos, em que mais texto não vai resolver, apenas preencher currículo Lattes. Eu até estou aqui com a impressão de que o companheiro Carlos, ele não está falando diretamente, por exemplo, de quem produz o material, né, intelectual. Eu acho que ele está falando também da juventude, né? Daquele jovem periférico que, de repente, conseguiu adentrar a universidade pública e que, num momento quanto esse, não vai às ruas para garantir que outros jovens periféricos continuem tendo acesso àquilo que ele teve, né? Porque a gente tem que pensar que no nosso país, esse jovem periférico que foi para a universidade pública, ele é uma exceção, porque o sistema não foi feito para isso. O sistema não foi feito para que os nossos jovens acessem a universidade pública. E aí esse rapaz ou essa moça que chega lá, num momento como esse, não está mobilizado, né, junto com as
candidaturas de luta, né? Eu percebo que o companheiro Carlos está muito incomodado com isso, porque como a gente está aqui, e eu e ele estamos, né, nessa mesma batalha, né, da campanha política, né, no campo progressista, a gente se vê muito órfão de ajuda, principalmente dessa juventude, né, que está com todo o gás e que deveria estar aí a 100%, né, a gente esperava, né, a gente gostaria que estivesse 100% na militância. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu voltar para cá. O Paulo Silva fala que a obra de Fanon está em disputa, como está muito estudada, como bem... Nossa, peraí. A obra de Fanon está em disputa, como bem estudada pelo professor Davison Nicosi. Quando a obra de Fanon chega na universidade, ela é difundida de uma forma um tanto quanto mutilada. Eu já tive aulas na qual quase o transformaram num chá de camomila, justificando somente uma mudança do campo linguístico e simbólico. O que os professores têm a dizer sobre isso? Olha, eu vou falar, você fala aí também, o Paulo Silva. Mas antes disso, eu queria, Drica, para complementar o que você está, a angústia sua e a do Carlos, cara, o sonho do oprimido é ser opressor, o sonho do colonizado é ser colonizador. O moleque, quando entra, e aqui é a armadilha que nós entramos para a universidade, nesse modelo francês, que estuda Fanon, no modelo francês eurocêntrico, o que a gente passa agora é, digamos que do ponto de vista da estrutura metodológica das universidades, por mais que ela estuda Fanon, por mais que ela estude Paulo Freire, a estrutura ainda é colonial. Então, assim, para complementar as duas coisas, esse menino que lê Fanon, que fica todo revoltadinho, colocando cartaz na universidade, ele não vai para a rua, porque agora ele é opressor utilizando o discurso do próprio, ele é um oprimido utilizando o discurso do opressor contra o próprio oprimido. Você percebe? Ele ocupa o lugar agora de opressor, utilizando o discurso dele de oprimido. Essa é uma questão que eu vejo. Por isso que o menino lê Fanon, fica revoltado, mas na hora da praxis, como diz muito bem o Aldo, ele não vai para a rua, porque ele prefere ficar no conforto da discussão. E aqui o conforto da discussão é o lugar do opressor. Ele não percebe essa estrutura. E é aí onde está aquilo que o Fanon chama de processo psíquico colonial. Ele não se deu conta de que ele já foi colonizado ao mesmo tempo e usa o discurso do Fanon e se sente libertário em função disso. Agora, aí é outro processo, que aí é Max Weber. As instituições, as universidades precisam preparar mais a proatividade, digamos assim, porque quando entra na universidade cai nisso. E aqui é a segunda parte que o Paulo, acho que o Paulo acabou de falar, que é isso que o Paulo acabou de falar. O Fanon, cara, eu tenho muita dificuldade de falar nele, eu prefiro falar em live do que falar na universidade. Não é a primeira vez que eu falo de Fanon assim. O Davidson fala melhor porque o Davidson é um acadêmico, então ele produz muita teoria. E transformou o objeto de disputa de fato, que muita gente nem nunca lê Os Condenados da Terra, porque ler Os Condenados da Terra e ficar sendo verborrágico aqui, utilizando Fanon o tempo inteiro, é muito bonito, né? Porque fica extremamente sofisticado. Então você tem psicólogo falando de condenado, psicanalista, político, um monte de gente falando. Agora, levar Os Condenados da Terra para aquilo que Os Condenados da Terra fala que deve ser feito, que é a revolução, aí, minha amiga, é preciso ir para a rua. Aí precisa voltar em gente de esquerda de fato, que compreende o mundo a partir da compreensão de mundo de esquerda. Aí precisa ser voltar nos pretos. E a galera não quer isso. E aí é dissimulação. E aí é doença mental. Aí é o quarto capítulo dos Fanon. Essas pessoas estão doentes. É a doença da dissimulação da alienação. O que o Fanon chama de alienação é isso. Nós passamos por um processo de alienação. Os próprios negros passam por um processo de alienação quando entram na universidade. E quando começa a discutir Fanon dentro da universidade com modelo metodológico colonial. E aí o Fanon, ele deixa de ser um objeto de estudo para ser apenas um objeto acadêmico. Hoje o Fanon, ele é um objeto acadêmico. É um objeto, literalmente é um objeto. E novamente é o lugar de preto, sabe? Isso aqui é lugar de preto. Então o Fanon já tem um lugar de preto dele na prateleira dos brancos. Ele tem um lugar de preto dele na academia. Então a academia já tem um lugar onde colocar o preto deles. E agora fica discutindo o preto deles na academia. Você vai em qualquer universidade pública ou particular, tem lá agora um monte de biografia de preto. Sabe os pretos que ficavam na cozinha? Agora os pretos também ocupam as prateleiras das universidades. Você percebe? E a gente não percebeu esse mecanismo psíquico, que a gente colocou os negros dentro da academia e discute os negros dentro da academia e não coloca aquilo que os negros falam enquanto transformação da realidade. Porque colocar o discurso de Fanon para a transformação da realidade, repito, é tirar o privilégio de branco. E a academia não quer sair do seu privilégio de branco onde ela se encontra. Esse é o dilema.
Você percebe? Aí precisaria transformação e revolução social para fazer com que isso, de fato, acontecesse. Não é pegar o Fanon de forma bíblica, vamos colocar o Fanon agora de forma messiânica, e Fanon vai salvar a nossa vida. Não, mas pelo menos que não se engane, nem seja desrespeitoso com a obra. Porque não é isso que a obra trata, não é disso que a obra está falando. Não pode ser desrespeitoso com a capacidade intelectual de Fanon, com aquilo que ele disse. E a universidade é desrespeitosa na medida em que coloca Fanon na prateleira dos intelectuais negros. E as pessoas estudam Fanon agora só como objeto de estudo. Ele não é mais um objeto teórico para ser compreendido enquanto objeto teórico. Porque se fosse verdade aquilo que ele diz, que se fosse de fato consumida, a gente teria muito mais negros na política que tivessem uma compreensão de mundo como tinha compreensão de mundo Fanon, que é pensar o mundo de maneira colonizada. Mas como disse, repito, Fanon, infelizmente nós passamos por um processo de alienação e colonização mental e utilizamos o discurso do oprimido, mas só que em favor do opressor. A gente utiliza o discurso do porra, entendi, Fanon, nossa, quer dizer então que eu sou preto e passei... Não, e a gente usa esse discurso que é lindo, é maravilhoso, mas é acadêmico. E eu fico no conforto da sala, sabe, a Casa Grande? Eu estou agora na Casa Grande, utilizando o discurso antirracista, só que eu estou no conforto da Casa Grande, que são as universidades. E colocou Fanon também na sala da Casa Grande. Só que o Fanon na sala da Casa Grande não serve para nada. É só, digamos que é o meu negro, sabe aquela coisa dos americanos? Esse aqui é o meu negro. As universidades agora têm os seus negros. A gente tem e aqui é uma armadilha, tá, Drica? Nós tentamos o tempo inteiro que o discurso negro entrasse nas universidades, que as universidades incorporaram o discurso negro, e agora as universidades têm o seu negro para discutir. E o Fanon é um negro da universidade. Sabe como o negro da sala, o negro da cozinha? O Fanon é o negro da universidade. Só fazendo a analogia aqui entre o negro da cozinha e o negro da sala e o negro da Casa Grande. O Fanon é o negro da universidade, dessa grande Casa Branca, que é Casa Grande, que é a universidade, que agora tem o seu negro para discutir. E o negro vai ficar lá dentro. Agora o professor começou a falar isso e eu fiquei pensando, né? Pensando no próprio Fanon, que ele coloca, para a gente pensar no poder que é esse poder da colonização, né? Porque o próprio Fanon coloca que, como a humanização é um conceito branco, né? Então, assim, o pensar no humano é pensar no branco, né? E o desejo, nosso desejo acaba sendo o de se tornar branco, de ser o mais próximo possível do branco. Então, assim, a gente pensando nesse jovem na universidade, né, que ele usa o discurso do Fanon, mas é o Fanon que está lá na prateleira, né? Então, está dentro dessa contradição psicológica, desse uso que a colonização faz de nós. Nós acabamos sendo armas úteis desse processo colonizador por conta dessa violência, por conta dessa nadificação, dessa invisibilidade a que nós estamos sujeitos nessa sociedade colonizada, né? Então, para a gente pensar o quanto é poderoso essa colonização nas nossas mentes, porque mesmo quando a gente chega num patamar de privilégio, que é estar numa universidade pública, a gente não consegue se livrar desse pensamento colonizado e desse desejo de estar ali, né, no lugar do opressor, no lugar do colonizador, ainda que no nosso íntimo a gente sabe que a gente não vai ocupar esse espaço, né, porque o próprio Fanon não conseguiu ocupar esse espaço, ele foi questionado o tempo todo, mesmo sendo chefe do hospital psiquiátrico, ele era questionado, ele foi traído, uma série de coisas. Então, assim, uma discussão muito profunda e muito complexa essa que a gente está tendo aqui, né? Sim, deixa eu só um minutinho para... Eu entendo que é um debate importante. Acho que nós não podemos fazer essa dicotomia, entendeu? Nós precisamos fazer um processo de politização, de conscientização, de tomada de atitude diante da realidade. Ou seja, o que o Fanon vai escrever, porque o Fanon não foi só da teoria, ele pegou em armas, ele foi para a luta concreta, ele não mandou os outros, ele não escreveu um breviário da linguagem antiga, ele não escreveu lá algumas regras, façam isso. Não, ele foi um agente direto desse processo de transformação. Eu acho que ele é o que nós chamamos de um filósofo da praxis. É claro, gente, que as leituras sobre os autores, elas são das mais variadas formas. Cada pessoa que lê com seu óculos, lê com
sua percepção e lê com sua leitura de mundo, via de regra, uma leitura eurocêntrica, nós sabemos disso. Agora, o que é fundamental? E nós não podemos também misturar o Fanon a partir do que falam dele. Nós precisamos entender o Fanon a partir do que ele vivenciou, muito precocemente morreu, sabia da sua agonia diante da morte, sabia das dificuldades, mas também tinha noção do seu projeto histórico, também tinha noção do seu papel histórico. O que é fundamental? O que o Fanon, enquanto filósofo, enquanto médico, enfim, qual que era a grande sacada dele? E por ser alguém que bebia na fonte por exemplo, de Marx, ele vai lá e retoma o que a 11ª tese do Marx contra Feuerbach, é onde vai dizer o seguinte: olha, os filósofos até agora, ele não nega, os filósofos até agora se preocuparam em interpretar o mundo a seu modo, do seu jeito, a partir de sua ótica. Olha o recorte epistemológico nesse debate. Diferentemente disso, cabe ao militante, cabe ao professor, cabe ao movimento negro, cabe ao movimento LGBTQI, cabe às companheiras mulheres, não só achar que já está tudo dado, não. Nós precisamos transformar o mundo em que vivemos. Transformar o mundo significa ter ferramentas, mecanismos que possamos nos apropriar deles, para que possamos concretizar a transformação necessária do mundo em que nós vivemos. Portanto, esse é um debate necessário. Nós não vamos transformar o mundo, aí é um debate franco, direto, não vamos transformar o mundo a partir de uma premissa qualquer, né? Nós temos que organizar a classe, organizar a partir de uma concepção revolucionária e aí formar as pessoas a partir dessa concepção revolucionária. O grande problema nosso hoje é que até grande parte da esquerda também tem como norte, como horizonte, apenas o debate eleitoral a cada 2 anos, a cada 4 anos. Aí nós não vamos absolutamente sair do campo da opressão vivida pelo conjunto da nossa classe. E o Fanon falou da libertação do mundo africano, mas também não foi só do mundo africano. Ele fala da necessidade de uma busca maior, de um internacionalismo maior. É um pouco a partir da leitura da fonte do Marx, que também tinha essa concepção. Ou seja, trabalhadores de todo mundo, vamos nos unir, porque a classe está aí, né? Nós somos de uma classe. Não importa se é uma classe que está oprimida, que pode se organizar a partir das suas concepções de identidade ou identitárias, mas não pode achar que é um fim em si mesmo. Nós temos que ter uma luta maior. E aí o Carlos tem razão, nós temos que chamar a galera aí o seguinte: olha, gente, é preciso aferir, confirmar se o que você está teorizando tem uma correspondência no mundo concreto da nossa periferia, do nosso pobre, da garotada que é assassinada todo dia, a cada 23 minutos se mata um jovem pobre, preto, periférico, as mulheres estupradas, o feminicídio, enfim, é esse o mundo que nós precisamos transformar. E essas lives, essas conversas, como o Marcos sugeriu, as rodas de conversa que nós estamos fazendo aqui, embora virtual, mas essa é fundamental, para nós também temos que disputar as narrativas da direita. Se nós não participarmos, os outros estão fazendo as lives deles lá, entendeu? Falando coisas a partir do que eles acreditam. Então, a disputa é acirrada e a luta é encarniçada, mas não tem saída fora da luta de classe, nem da luta revolucionária. A conclusão é essa, né, companheiros? O caminho é a luta, né? Não tem outro caminho. E eu, por esses dias, estive aqui numa região muito pobre de Santo André, e eu cheguei em casa pensando, né, como é que a gente vai
porque é um abismo, né? Você começa a falar com as pessoas e a confusão política é imensa, né? E aí eu fiquei pensando que a gente tem uma companheira que é candidata e que ela é organizada no MTST, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, as famílias que ela tem ali, né, cadastradas, elas ouvem sobre formação política, porque elas têm um interesse imediato, né? Que é a moradia. Então, a gente, enquanto militância, que nem o professor falou, né, os cursinhos populares, movimento negro, movimento de mulheres, LGBTQIA+, a gente precisa adentrar nas comunidades, oferecendo algo que essa comunidade precise, porque não vai ser chegando lá falando assim, olha, eu vim aqui falar de luta de classes, né, que aquelas pessoas vão nos ouvir, vão entender essa necessidade da luta. Então, assim, sei lá, acho que a partir de segunda-feira a gente já tem que começar a pensar nisso, né? Como é que a gente vai promover a possibilidade dessa luta de classe para o nosso povo. E assim, as lives, né, eu que sou, por exemplo, eu sou profissional de saúde, né, eu sou doula e sou profissional de enfermagem. Cada live que eu tenho a oportunidade de assistir com professores, que eu só teria a oportunidade de ouvir se eu adentrasse num curso de sociologia, direito, eu vejo isso como um grande privilégio, uma grande oportunidade, e espero que, para além da pandemia, essas lives continuem, porque ao mesmo tempo que muita gente não quer e não gosta, muita gente como eu quer e adora. E assim, o nosso tempo está terminando, eu gostaria que os professores fizessem suas considerações finais. A gente pode começar pelo professor Marcos, né, para inverter, e depois a gente vai para o professor Aldo. Só queria agradecer, Drica, e dizer que eu sou uma dessas pessoas que não gosto de live, mas o fato de não gostar não quer dizer que não tenha que fazer, tal como a revolução, porque isso aqui a gente, como disse o Aldo, e é algo que eu digo há muito tempo com ele, se a gente não ocupar esse espaço, a direita ocupa, e ela ocupou, e você tem o Kim Kataguiri, você tem o Arthur Duval, essa desgraça que foi feito através desses meios aqui. Se a gente não ocupar isso aqui enquanto a revolução por meio das redes, esses caras vão ocupar novamente. Então, só queria agradecer. Eu não gosto, mas eu faço por um processo de revolução de fato. Preciso ocupar esse espaço. E ocupar com propriedade, tá? Então, eu sou muito honesto nisso, não gosto, mas eu faço porque eu sei que é um momento de revolução. E, como você disse, é um momento de privilégio para mim que falo e também quando tenho oportunidade de ouvir. E muito obrigado, um abraço a todos. Drica 50-180. Ok. Bom, também quero parabenizar essa importante atividade, dizer que a live é um caminho sem retorno, não tem jeito. Daqui para frente, essa ferramenta, ela se impôs e, concretamente, nós vamos ter que utilizar essas ferramentas. Isso não substitui o presencial, mas não tem como você abrir mão dessa perspectiva, dessa realidade objetiva. Primeiro ponto. Segundo ponto, dizer que os mesmos mecanismos da colonização ou da invasão do Brasil em 1500 ou em qualquer parte do mundo da colonização, tão criticada e fortemente militante que foi o Fanon pela transformação desse mundo em que vivia e que vivemos, os elementos da colonização, nós não podemos achar que a colonização, a estrutura dele foi um processo que aconteceu há 500 anos atrás. Elementos ideológicos da colonização ainda estão presentes hoje, por exemplo, muitas vezes na evangelização do povo, que está com a cabeça colonizada ainda, a partir de uma leitura de mundo religioso que naturaliza aquilo que muitas vezes nem é natural no inteiro teor da religião. Então, se você observar a quantidade de pessoas que ainda estão com a cabeça absolutamente colonizadas, não é pouca coisa, mas essa estrutura nós precisamos quebrá-la, nós precisamos fazer com que debates, mas para além do debate, como disse a própria Ana Valim, que eu li aqui rapidamente, que está assistindo conosco, uma importante jornalista, ela disse aqui que precisa tomar as ruas, e é verdade, o povo precisa ir para as ruas. É verdade que o povo precisa fazer, por exemplo, o que o Carlos faz no cotidiano, que eu sou testemunho, de que ele acha que ele prefere entregar um panfleto de casa em casa, conversar com as pessoas para poder esclarecer sobre o papel que cada um joga na transformação da sociedade. Nós achamos que isso é muito importante e é o diferencial
necessário neste momento da conjuntura. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade e vamos certamente nos encontrar, como estamos nos encontrando virtualmente, também vamos nos encontrar presencialmente e fazer amplos, importantes e fecundos debates. Um abraço. Eu gostaria de sugerir aqui, na página da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, tem uma série de lives sobre Frantz Fanon, e a série é Direitos Humanos, Saúde Mental e Racismo. Se eu não me engano, são 3 ou 4 lives, né? E eu recomendo, são muito boas as lives, e como são uma série de 4, tem um conteúdo bastante abrangente para quem quiser saber mais. Acho que é bastante importante. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mediando essa live com 2 professores que, para mim, hoje foi mais um dia que eu recebi muito conhecimento, estou muito feliz por isso, e quero deixar aqui, né, vamos aqui fazer o nosso jabá. Eu sou Drica Serafim, candidata pelo PSOL 50180, siga as nossas páginas aí na internet, me chama no WhatsApp que eu passo todo o programa e todas as informações. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Seguimos na luta. Sempre.